Sejam todos bem-vindos a mais um programa Café com Zaidan, hoje aqui no Palácio dos Bandeirantes, sede do Governo do Estado de São Paulo. A gente veio bater um papo com Felício Ramute, vice-governador do Estado, que vai falar um pouquinho sobre o programa de desestatização do Governo do Estado de São Paulo e também sobre a segurança pública na Baixada Santista. Felício, obrigado por nos receber aqui no Palácio dos Bandeirantes e seja bem-vindo ao Café com Zaidan. Eu que agradeço, um prazer, Beto, ter você aqui, poder falar um pouquinho do que nós estamos fazendo pelo Estado de São Paulo e também pela região da Baixada Santista. Felício, vamos começar contando um pouquinho a sua história. Quem é Felício Ramute? Bom, eu venho do meio empresarial, sou um empreendedor. Com 23 anos de idade acabei me filiando a um partido e depois tive o privilégio e a oportunidade de me tornar prefeito de São José dos Campos por 2 mandatos e depois segui na caminhada ao lado do Tarcísio na última campanha, onde ele se tornou nosso governador e eu vice-governador. Esse é o resumo, mas eu sou o marido da Vanessa também, sou o pai da Isadora, que tem 17 anos, né? Então essa união do trabalho administrativo, o trabalho de gestor e o trabalho empresarial, mais o convívio familiar é que me trouxe até aqui. Você fala que você começou na sua carreira como empreendedor. Você empreendeu em que área especificamente? No comércio, eu sou comerciante, né? Então eu ficava no balcão da lojinha, né? Então ali no balcão da lojinha, que inclusive, viu, Beto, eu não tenho dúvida nenhuma de que isso ajudou muito na minha trajetória política depois. Porque você está ali na loja, primeiro que você recebe todo tipo de pessoa ali no balcão da loja. Segundo, você tem que aprender a escutar, né? Você aprende o que o cliente quer, depois você tem que oferecer para ele aquilo que de fato vai atender ele, que vai resolver o problema dele. Senão ele volta 2 dias depois reclamando. E esse olho no olho, essa capacidade de escutar na política também faz toda a diferença e deu certo. Quando fui secretário também em São José dos Campos, de mobilidade urbana e presidente da urbanizadora municipal, depois prefeito por 2 vezes e agora como vice-governador. Com quantos anos você foi eleito prefeito de São José dos Campos? Boa pergunta, foi em 2017, tem que fazer a conta para 68, 40. 40 anos você foi eleito 41. Prefeito da maior cidade ali do Vale do Paraíba. É isso mesmo. 750 mil habitantes é a nossa capital da região metropolitana do Vale do Paraíba. Dessa trajetória, Felício, se você pudesse escolher um fato mais desafiador dessa sua carreira até agora, até hoje, qual o fato mais desafiador que te colocou mais à prova? Gerir uma cidade no meio de uma pandemia, né? Eu não imaginava ser prefeito da minha cidade. No fundo, a cidade que me deu, na verdade, tudo que eu tenho. Porque eu sou de São Paulo, depois fui com 16 anos para São José dos Campos, aí assumi a loja, como te falei, né? Morei dentro da minha loja por 2, 3 anos e me tornei prefeito. Mas não imaginava nem também de perto de que, em sendo prefeito, iria ter que lidar com um momento tão delicado que era a questão da gestão da pandemia. Sem dúvida nenhuma, foi o momento mais tenso, mas ao mesmo tempo que me deu grande satisfação por poder trazer novas soluções no meio daquele momento tão difícil que o mundo vivia e em São José dos Campos não era diferente. Se pudesse escolher uma solução, uma decisão que você tomou ali no meio da pandemia, nesse momento desafiador, o que você acha que São José acertou mais? Foi a construção de um hospital em 35 dias, não aqueles hospitais de campanha, mas um hospital definitivo. Hoje é um hospital infantil. Então, quando eu optei por investir em algo que ficasse como legado para a cidade, sem dúvida nenhuma, esse foi o melhor legado da pandemia, até porque está atendendo hoje a população infantil. Nós chamamos de hospital de retaguarda. Ele acabou ajudando na pandemia com uma tecnologia inovadora de construção, que inclusive está sendo utilizada agora para a construção das casas lá em São Sebastião. Essa mesma metodologia. Esse, sem dúvida, foi o melhor acerto nosso. Tivemos outras situações diferentes, como a distribuição de oxímetros, onde nós distribuímos
oxímetros para todos que testavam positivo na rede, para ele poder fazer o acompanhamento na casa, custava muito caro naquela época. Então, esses tipos de atitudes e tomadas de decisão, buscando novas soluções ou soluções inovadoras para aquele problema. O Estado ele tem ainda cidades com déficit habitacional muito grande. São Sebastião é um exemplo clássico, né? Ficou mais evidente ainda o déficit habitacional, tendo em vista a tragédia pela qual a cidade, o litoral passou, né? Não só São Sebastião, como Bertioga e Ubatuba também foram duramente atingidos ali pelas chuvas. E você citou essa experiência, esse modelo de construção do hospital em 35 dias, que deixou um legado. Que a gente assistiu na pandemia foi em outros municípios, experiências de rapinagem do cofre público com a montagem de hospitais de campanha que ou não operaram, ou operaram precariamente e depois foram desmontados. Esse é um exemplo muito bacana de legado, um bom legado que hoje vocês conseguiram aplicar na área habitacional, suprindo ali um déficit de maneira bem rápida em São Sebastião. A partir desses experimentos, né, de sucesso que você teve em São José dos Campos, vocês esperam projetar outras ações em outros municípios? Existe um plano de construir uma cadeia para isso? Olha, sem dúvida. Eu dei um exemplo de São Sebastião. Claro que lá não são 35 dias de construção, são 5 meses, mas para 517 unidades habitacionais. Pela primeira vez, o CDHU está investindo numa nova metodologia de construção. Então, ali sendo utilizada um tipo dela e pode ser utilizado outras metodologias inovadoras em outras cidades. Eu posso citar também o monitoramento por satélite das ocupações em áreas de risco. Isso foi implementado em São José dos Campos e agora o Estado passará a oferecer também para os municípios. A tecnologia e a inovação tem que ser para melhorar a vida das pessoas. Então é assim que a gente vai buscar experiências exitosas e eu posso citar também as câmeras, a Central de Segurança e Inteligência, onde nós temos câmeras com reconhecimento facial, leitores de placa na cidade de São José dos Campos que fizeram com que todos os indicadores de segurança melhorassem. Agora, inclusive aqui na cidade de São Paulo, nós estamos implementando e a Muralha Paulista, que vai trazer tecnologia para a segurança pública. Agora, Felício, se pudesse voltar no tempo, você contou algumas experiências de sucesso, de modelos da sua carreira que você está conseguindo aplicar agora em larga escala pelo estado todo. Mas se você pudesse voltar no tempo, o que você mudaria? Do que você se arrepende na sua carreira? Olha, eu não tenho um arrependimento, né? Mas é claro que eu costumo dizer que a população, em todas as pesquisas, apontam a qualidade da nossa gestão, porque nós acertamos mais do que erramos. É claro que existiram erros e existirão erros também agora no governo do Estado de São Paulo. Mas a gente tem que ter a humildade para corrigi-los, né, na caminhada e poder aprender com aquilo que nós erramos. Repetir erro é burrice, né, novos erros. Então, claro, como prefeito também cometi erros, mas acertei muito mais que errei, por isso que a população reconhece o nosso trabalho. Você tem um perfil justamente de empreendedor. Você falou, comecei a administrar uma loja aos 16 anos, morei lá dentro por 2 anos. Você é o retrato do empreendedor, daquele cara que gera emprego, gera renda, e você citou a sua filha, você citou a sua esposa. Então dá para entender bem o seu perfil e saber que você deve repassar. Você deve chegar à noite em casa, ficar pensando, poxa, será que eu acertei? Será que eu não acertei? E tentar também aprender com o erro dos outros. Mas Felício, vamos descer agora para a nossa região. Você coordena, você é presidente do comitê, do Conselho de Desestatização do Governo do Estado de São Paulo. A Baixada Santista e o Litoral Paulista já enfrenta há décadas, isso eu posso falar décadas, problemas graves de mobilidade. Não só de mobilidade, mas também, por exemplo, cobertura da área de tratamento de esgoto, coleta e tratamento de esgoto, fornecimento de água potável. Tem locais no litoral que não tem água potável na casa. Mas vamos começar primeiro pela área de mobilidade. Existe algum plano para fazer uma concessão ou uma privatização da rodovia Rio Santos? Primeiro, sobre o perfil que você comentou, aí eu vou responder diretamente a sua pergunta. Mas, de fato, o governo Tarcísio é um governo que vai valorizar o empreendedor, já está valorizando, a livre iniciativa e os investimentos privados. Nós acreditamos que o melhor programa social é o emprego. E quem gera emprego mesmo
são as empresas e os empreendedores. Não tem nada mais correto do que ver o cidadão voltando para sua casa com o dinheiro do seu salário para sustentar com dignidade a sua família. Então, este é um governo focado no empreendedorismo, em simplificar a vida do empreendedor. Por isso que nesses 4 meses nós já conseguimos captar como investimentos comprometidos mais de 140 bilhões de reais em investimentos no estado de São Paulo. Nosso secretário Jorge Lima, que tem estado muito próximo com os empreendedores e já tem este planos de investimentos. Vou citar alguns aqui: o novo veículo híbrido da Toyota, também a fábrica da Mercedes, ali que foi reativada com a GWM, a própria Bracel. Então, várias ações voltadas ao empreendedorismo. E no outro lado, é como que o governo pode atrair empresas privadas para investir em infraestrutura e também gerar emprego e renda. É o Comitê de Desestatização. E, claro, nós temos novidades para todo o estado e também para o litoral. A duplicação da Rio Santos, vale lembrar, hein? A Rio Santos é uma hermafrodita. Ela é meia federal, meia estado, meia federal, cedida para o estado e passa no meio das cidades, né? Ela tem um pouquinho de cada coisa. É uma cicatriz urbana. A gente chama lá no litoral que ela é uma barreira que divide o alto padrão da classe que trabalha para o alto padrão. Em alguns casos, como ali em Bertioga, eu tive a oportunidade de visitar algumas vezes a cidade e a região. A gente tem um conjunto habitacional que, inclusive, foi cedido as unidades agora para o pessoal de São Sebastião, que fica de um lado, né, da Rio Santos, a cidade, vamos dizer assim, está do outro lado e as pessoas correndo um grande risco ali. Teve casos de atropelamento ali já, antes mesmo até do conjunto habitacional estar funcionando. E eu visitei em loco ali, vi que tem uma diferença de nível, não sou engenheiro, mas percebi que é claro que é possível uma solução técnica ali nessa duplicação, nesses investimentos. Sim, a nova concessão deve ser uma duplicação lá da Piaçaguera até o final de Bertioga, antes da Serra, onde todo aquele trecho deve passar por um grande projeto de duplicação, também passando antes pela Mogi Bertioga, né, o encaixe da Mogi Bertioga. Esse é um dos projetos já qualificados nas concessões, assim como as travessias litorâneas, né, que nós temos lá, a Bertioga também, Guarujá, nós temos as travessias no litoral norte, enfim, em todo o litoral, e nós vamos também conceder essas travessias. Nós queremos ter também inovação, tecnologia, até mesmo estamos estudando poder trazer energia verde para as travessias de balsa, ou híbridas ou até elétricas, estamos estudando essa possibilidade. Nós temos uma travessia que consome dos cofres públicos, ou seja, do seu dinheiro, do dinheiro do cidadão, 240 milhões por ano. Além do que quem utiliza, o cliente, paga, né? Exatamente. Então ela é deficitária hoje. Com o pagamento, é por isso, são 240 milhões de déficit, 30 milhões de arrecadação. O custo é 270 milhões. Apenas 30 milhões, vamos dizer 10%, pouco mais de 10% é arrecadado com a cobrança. Os outros recursos são investidos diretamente do caixa do Estado. Como que nós queremos mudar isso? Não é para cobrar mais a travessia de balsa, mas é para melhorar o serviço. Ainda que o Estado continue investindo, dá para fazer muito melhor. É interessante a gente detalhar um pouquinho essa questão da privatização, da concessão das travessias, porque existiu um movimento, ainda sob o governo do Rodrigo Garcia, de concessão também. Só que no estudo deles, a travessia ficaria até 3 vezes mais cara, o que ia inviabilizar a travessia do trabalhador. Tem gente que ganha salário mínimo, que tem que utilizar, ou seja, ou a empresa não conseguiria suportar o vale-transporte, ou o trabalhador ia passar fome, ou atravessa ou compra comida para casa. Isso mesmo, Beto. Vocês estão observando essa questão ali a também. concessão tem que ser patrocinada. Uma parte dos recursos vai vir com a arrecadação e a outra parte vem do próprio Estado, que vai continuar colocando dinheiro. É impossível fazer a conta bater. Mesmo se multiplicasse por 3, ainda assim não daria. E ninguém ia aguentar multiplicar por 3, ainda que a gente sabe que há muito tempo que não é reajustada a travessia, mas é impossível de se ter uma multiplicação por 3 do valor da tarifa. Isso ia inviabilizar, encarecer inclusive para os empreendedores e, claro, para a própria população. Então não é este o foco e este o objetivo. O objetivo é prestar melhor serviço, o Estado continuar colocando recursos, mas pelo menos ter a contrapartida
contrapartida, ter um serviço de melhor qualidade, né? Que é isso que nós precisamos oferecer, com mais partidas e chegadas, com mais conforto para quem usa, não sair do outro lado defumado lá com o diesel, né? Quem vai a pé lá, sai com... E não ficar também 2 horas esperando para você atravessar um trecho de menos de 800 metros. A sensação de insegurança não é uma exclusividade da capital paulista. É notado o esforço que você vem coordenando para resolver a questão da Cracolândia e do centro de São Paulo, também com a intenção de mudança do Palácio dos Bandeirantes, que é sede do governo, para o Palácio do Campos Elíseos, que fica ali no centro do problema da capital paulista. Felício, descendo para a nossa Baixada Santista, você anunciou no mês de maio um reforço para a tropa de choque da cidade do Guarujá. Serão enviados mais reforços da Polícia Militar para a Baixada e para o Litoral Norte? Olha, primeiro, vamos começar um pouquinho para trás na campanha, quando o governador Tarcísio disse que a segurança seria prioridade. E, pela primeira vez nos últimos 30 anos, nós temos um secretário de Segurança Pública da Polícia Militar e um secretário executivo da Polícia Civil. Né? Sempre se colocava um promotor, um juiz. Hoje nós temos 2 homens de operação, Capitão Derrite, que foi da Rota, e delegado Nico, né? 2 homens que sabem como é trabalhar na rua. Por isso que todos os indicadores de segurança já estão melhorando. Além disso, nós também tivemos o primeiro aumento do nosso governo, da gestão Tarcísio, aos policiais militares, polícia civil, polícia científica, até 34% de aumento. Olha, também é inédito que um governo com 4 meses já tenha essa resposta positiva de valorização aos homens e mulheres que colocam suas vidas em risco para cuidar das nossas vidas, né? Então, isso mostra claramente os investimentos. E hoje também anunciamos a Unesp como a instituição escolhida para o novo concurso dos policiais militares. São 5.400 novas vagas para a Polícia Militar. Além disso, inovação e tecnologia. A Muralha Paulista e também as câmeras de reconhecimento facial, inteligência artificial na região central da cidade. Bom, nesses primeiros 4 meses, nós já tivemos a redução de roubos, redução de furtos e um volume recorde de apreensão de drogas. Nós aumentamos em 40% o volume de apreensão de drogas nesses primeiros meses do ano. Só agora, aproximadamente 10 dias atrás, nós tivemos uma das maiores apreensões dos últimos 15 anos pela Polícia Rodoviária Estadual. Então a gente já percebe a diferença, nós estamos no início desse trabalho, mas pode ter certeza que a população, tanto do litoral quanto todo o estado de São Paulo, a cada dia vai poder ver a sensação de segurança e a própria segurança melhorando. É claro que os municípios também têm que ser nossos parceiros, iluminação pública é muito importante para isso. A gente tem a atividade delegada, que são os convênios com o município. Então, isso tem feito as próprias GCMs, que têm papéis fundamentais também no apoio à segurança pública municipal. Isso tem trazido efeito e tem dado resultado. Nós vamos continuar investindo nas forças de segurança e no litoral não vai ser diferente. Nesse aspecto da segurança, Felício, existe também a questão do morador de rua, que deixa de ser só uma questão de segurança para ser uma questão social e principalmente de saúde, à vista da dependência química que mantém aquele cidadão refém da rua, refém da droga. Você coordena o hub, se vocês montaram, você como coordenador do estado, montou um hub de acolhimento para dar um encaminhamento devido para cada patologia, para cada necessidade de cada morador de rua. Cada morador de rua é um universo em si, está na rua por um problema e precisa de um destino. E esse trabalho, quem acompanha, percebe que está dando resultado. O que eu queria perguntar para você é se existe alguma expectativa de aplicar esse mesmo modelo que está sendo feito na cidade de São Paulo, nas cidades do litoral, principalmente em Santos, que sofre também com essa questão do morador de rua. Há pouco tempo, um morador de rua assassinou um jovem com uma garrafada na orla de Santos, na orla mais valorizada ali no trecho de Santos, uma fatalidade por um morador de rua. Tem a expectativa de aplicar esse mesmo modelo? Primeiro nós temos que separar, né, o morador de rua do usuário constante de drogas como crack e outras drogas.
Em São Paulo, nós temos por volta de 40, 45 mil moradores de rua e por volta de 1.200 pessoas naquelas conhecidas como Cracolândia, que nós chamamos de cenas abertas de uso. O trabalho do Hub é focado nisso. E por que a gente separa? Porque o perfil do morador de rua é muito distinto. A gente tem famílias hoje morando nas ruas. É claro que uma boa parte deles tem alguma associação com álcool, principalmente, que é uma droga legal, mas é droga, né, com consumo abusivo de álcool. Então existe algum vínculo nesse sentido. O Hub que nós criamos de cuidado de crack e outras drogas tem esse foco. Fazer a abordagem nesses usuários, levá-los ao Hub, como você bem colocou, oferecer uma linha de cuidado para eles, cada um entendendo a singularidade de cada caso. Aquele que precisa ser internado para uma desintoxicação, aquele acolhido em comunidade terapêutica, dos grupos de mútua ajuda, como Amores e Gente, Narcóticos Anônimos, ou através do atendimento ambulatorial dos CAPs. Todos eles fazem os exames devidos. Olha, nós fizemos mais de 3 mil em 50 dias, Beto, apenas 50 dias, mais de 3 mil exames de doenças sexualmente transmissíveis. Olha só, e de 90% daquelas pessoas que tiveram seus exames feitos, há 3 anos não faziam esse tipo de exame. Isso é uma redução de danos também, inclusive, onde a gente acolhe essas pessoas com o cuidado e o tratamento, não especificamente na questão da droga. E aí o encaminhamento, então, que se dá e que se faz para o acolhimento devido e correto dessa população. Então, o Hub, sim, se consolidando nos próximos meses, se tornará um modelo para que a gente possa exportar essa solução para as regiões metropolitanas, para o litoral, e seja uma porta de entrada, mais uma porta de entrada, e que tenha esse critério e essa metodologia de cuidado que nós estamos aplicando na cidade de São Paulo. Então, ele sim é um equipamento que já tem dado resultados muito positivos e que, na verdade, pode ser e deve ser exportado, mas isso deve acontecer mais no início do ano que vem. Então, quando ele estiver consolidado, vai virar um projeto do governo do estado de São Paulo para os outros municípios. Sem dúvida. Lembrando que aqui também nós temos o município fazendo a sua parte, né? As rondas sociais devem ser feitas pelo município, as abordagens aos moradores de rua, a oferta também de abrigos, né? Os municípios colaboram e o governo junto para que a gente possa encaminhar essas pessoas em vulnerabilidade, sejam moradores de rua ou usuários mais ativos de drogas. Interessante. Vamos agora entrar na questão da água. Sabesp. Você é presidente do Conselho de Desestatização do Estado de São Paulo e muito se fala se privatiza ou se não privatiza a Sabesp. A Sabesp está em pauta no Conselho? Olha, tema muito importante, porque a Sabesp foi investindo, parece, naquilo que era mais fácil e deixou o litoral para trás, né? Claro, não são todas as cidades do litoral que são atendidas pela Sabesp, mas como exigiam mais obras, mais investimentos, acabou não acontecendo os investimentos necessários. Eu sempre dou esse exemplo, porque tem cidades que a Sabesp tem 100% de esgoto tratado, água tratada e constante na torneira, e outras com deficiências eminentes, claras da gente ver e acompanhar. Essa realidade precisa mudar, e a gente acredita que trazendo o recurso privado, com a futura privatização, a gente consegue acelerar essa melhor prestação de serviço, gerar mais emprego também nas obras. Então, sim, a primeira empresa que deve ser privatizada, neste caso, é a EMAI, e depois a Sabesp. Mas os estudos que nós contratamos têm que fortalecer 2 premissas do governador Tarcísio. Primeiro, redução da tarifa, a tarifa não pode aumentar. E segundo, antecipação da universalização. Garantir água e garantir esgoto tratado o mais rápido possível para a população. Porque o temor social da privatização da Sabesp é do não atendimento de áreas onde hoje a Sabesp é deficitária. A Sabesp, então, se tornando uma empresa privada, por que uma empresa privada ia operar sob prejuízo numa determinada área? Isso não pode acontecer? Não, porque você tem que fazer uma boa modelagem. E na modelagem vai dizer justamente o contrário, que é lá que tem que ser a prioridade. Porque é onde vai consumir, de fato, o maior número de recursos. Você está corretíssimo. Só que o edital de concessão, o estudo da concessão, tem que fazer justamente o contrário. Obrigar o ganhador a investir primeiro onde se tem maior deficiência, ainda que não seja a maior arrecadação. É como se
você levasse a carne de pescoço, né, e o filé junto. Então ele tem que ter a obrigação sobre aquele investimento. Exatamente, depois ele pode comer o filé. É mais ou menos assim que se desenha uma concessão tão complexa, não é simples a concessão da Sabesp, é uma concessão complexa, mas com certeza, com essas duas premissas atendidas, vai trazer um melhor atendimento à população. O pessoal questiona se vai ser uma privatização ou uma capitalização. Eu já escutei os dois modelos. Eu queria que você explicasse, Felício, você que entende bastante do assunto, qual a diferença da privatização para a capitalização e depois você falar qual a decisão do Estado. 49% das ações da Sabesp já são de empresas privadas, né? O governo tem o controle. A ideia, então, na capitalização é vender mais dessas ações e não ter mais o controle, né? Então, o governo pode ter 20%, pode ter 10%, pode ter 30%. É isso que o desenho da concessão vai nos mostrar. Essa é a capitalização. Já na privatização, você vende os ativos, né? E aí sim é 100% da empresa que passa a operar com essa empresa privada, passa a ser da iniciativa privada. Diferente também de concessão. Na concessão, você autoriza a empresa a prestar um serviço, quando termina o prazo, ela devolve todo aquele patrimônio para o Estado ou para os municípios que fazem a concessão. Mas o Estado é privatização. Privatização. Sabesp é privatização. Privatização e que pode ser feita com a venda de ações, ampliando a participação privada ou através da privatização, onde toda a empresa é transmitida para o futuro concessionário, para o futuro dono. Então, nas travessias, o que vai ser é uma concessão. Isso. Na Sabesp está em voga o estudo da privatização. Tem uma previsão para a conclusão desse estudo? Tem, esse estudo deve ficar pronto no meados do ano que vem, né, onde nós teremos uma posição clara de quais serão os próximos passos em relação à Sabesp. Com certeza deve precisar de uma aprovação da Alesp. Sim, mais do que isso, de todas as prefeituras que já têm os serviços da Sabesp. Não é um processo complexo, porque as prefeituras são, entre aspas, sócias, porque são os principais clientes da Sabesp. E como que está a conversa na Alesp? Você que é um político habilidoso, como que está o clima para isso? Olha, esse não é o momento de se discutir a questão Sabesp na Alesp. Nós temos outras, aliás, acabamos de aprovar também o salário mínimo paulista, o dobro de aumento do que o do governo federal. A Alesp, de forma unânime, né, votou a favor do projeto, R$ 1.550, com aumento de 20% e também simplificando. Existiam dois tipos de valores e agora é um valor único, R$ 1.550. Então, a cada dia a gente tem avançado nas conversas, o governo está próximo da Assembleia, para que a gente possa, inclusive em projetos mais complexos, fazer a sua aprovação. E a Sabesp é um projeto bastante complexo no momento certo, isso será discutido com os nossos deputados estaduais. Felício, você tocou num ponto interessante que, como empreendedor também, no começo da sua carreira, você devia ter muitas dúvidas. Todo empreendedor tem muitas dúvidas, quem gera emprego. A gente fala do salário mínimo paulista, né, que é de R$ 1.550, frente ao salário mínimo nacional, que é de R$ 1.320. O cara que emprega 2 pessoas no seu comércio e paga salário mínimo, ele tem que respeitar o salário mínimo paulista ou o salário mínimo nacional? O que significa o salário mínimo paulista na prática para o comerciante que está lá na beira da praia em São Sebastião? Isso, para o comerciante e para o trabalhador que recebe o salário mínimo, tem que respeitar o salário mínimo paulista, né? As empresas privadas. Então é importante que ele assim o faça. No resto do Brasil, onde não existe um salário mínimo estadual, aí se respeita o salário mínimo federal. Então, você que é trabalhador, empreendedor, presta atenção. Se você tem alguém ainda registrado a salário mínimo com piso nacional 1.320, você tem que corrigir a carteira de trabalho, o salário da pessoa, R$ 1.550 no estado de São Paulo. Felício, para a gente finalizar, visão de futuro, como que você acha que vai estar o litoral paulista sob a sua lente de vice-governador daqui a 5 anos? Olha, eu gostaria também que tivesse o litoral paulista com a privatização do Porto de Santos, mas infelizmente a gente percebe que o governo federal, por questões ideológicas, não quer levar adiante. Aliás, que foi modelada pelo próprio então ministro Tarcísio, né, e que estaria pronto para ser executada, inclusive com a travessia, com o canal, travessia seca, né,
o túnel, que a gente chama de travessia seca, o túnel ligando também Santos-Guarujá. Então a gente queria ver aqueles empregos sendo gerados, a gente queria ver o litoral transformado ali com esse grande investimento que seria a privatização do porto. Mas ainda que isso não aconteça, o que a gente quer ver para o estado de São Paulo, e não é diferente para o litoral, que é o estado mais rico da federação, a 21ª economia, é um estado menos desigual, com melhor ofertas de serviços na área de saúde, com uma segurança pública clara, eficiente, transparente e que possa atender e garantir o mínimo à população do estado de São Paulo, que a população possa ver as nossas forças de segurança presentes ali para defendê-lo com bastante clareza. E que a gente possa progredir no resultado do IDEB. O nosso secretário, Feder, vem do Paraná, ele é de São Paulo, e lá ele levou o Paraná ao primeiro lugar do IDEB na educação. E agora essa é a missão dele. É isso que nós pretendemos ver ao final da primeira gestão do governador Tarcísio. Felício, muito obrigado pela sua participação aqui no Café com Zaidan. Seja sempre bem-vindo à TV Cultura Litoral. Foi uma honra poder ter você aqui na telinha com a gente. Eu que agradeço a oportunidade de recebê-los aqui no Palácio do Bandeirantes. Foi um grande prazer. Vocês que estão nos acompanhando podem ter a certeza que o governo do estado de São Paulo e os nossos secretários, os nossos servidores estão acordando cedo, arregaçando as mangas para, junto com os prefeitos, com os vereadores, com a Assembleia Legislativa, construir cidades melhores e o estado dos nossos sonhos. Obrigado. Bom, acompanhe esse e outros conteúdos sempre aqui na TV Cultura Litoral, seja na TV aberta ou nas nossas mídias e canais digitais. Até o próximo episódio.